Nós vamos conversar com o Ivan Anjo Diniz. Ele é turismólogo, guia de turismo na Chapada dos Veadeiros há 10 anos e também é ativista ambiental. Ele é o coordenador operacional da Rede Contra o Fogo, linha de frente na defesa do Cerrado. Ivan, quais são os principais desafios para quem está na frente da batalha de conter a devastação ambiental e reduzir os seus impactos? Olá, Nelson. Bom, vamos lá. São muitos os desafios de quem está na linha de batalha, quem está no front, né, aí enfrentando as questões ambientais, apagando fogo, né, ou fazendo a regeneração de áreas degradadas. Enfim, eu diria que talvez hoje o maior desafio seja a gente não se deixar abater pela percepção de o quanto é sistêmica essa devastação, de o quanto N fatores hoje contribuem para uma situação caótica da vida na natureza, né? Nos biomas que estão sendo super ameaçados, como o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga. Tem trechos da Caatinga virando deserto, tem trechos da Amazônia que vão virar savana. O Cerrado está sendo destruído, né? Especialmente nos últimos anos. Então, essa percepção sistêmica é muito cruel com a gente, porque você sente o agravamento das temperaturas, o aumento na velocidade dos ventos, a diminuição da umidade, né? A percepção de que muitos córregos, muitos rios estão secando. Então, quem está na linha de frente está vendo o que está acontecendo com o planeta, e não se deixar abater frente a tantos desafios talvez seja o nosso maior desafio hoje, Nelson. Mas se eu fosse relatar alguns dos desafios, além desses, estão entre eles o fato de a gente ainda hoje ter que convencer pessoas de que existe uma mudança climática acontecendo, ter que ainda ser posto em dúvida quando você traz esse conhecimento, né? Então é muito difícil mesmo acreditar que mesmo com tudo que está acontecendo no planeta, ainda tem gente que não percebe o caos, né, ambiental que nós estamos entrando. Um outro desafio também é o enfrentamento de muitas dessas causas que são detentoras aí, né, possuidoras de alto poder aquisitivo, né, de muito recurso. Os donos do recurso e são os que estão mais destruindo, né? Então, os devastadores, os grandes monoculturas, né, as mineradoras, todos esses grandes e poderosos lobbies são os que estão destruindo a nossa natureza, especialmente o Cerrado, que eu defendo tanto. E ter que enfrentar esse poder todo sem recurso, apenas com o recurso do amor à vida, né? Não é fácil, não é nada fácil, né? O Brasil é o país do mundo que mais mata ambientalista. Então, quem está na linha de frente tem essa consciência, e isso não nos abate, isso nos leva à frente, mas não é um desafio fácil. A Chapada dos Veadeiros tem sido afetada por muitos incêndios graves nos últimos anos. Qual é a causa principal deles? E que dificuldades vocês enfrentam durante o esforço de apagar esses incêndios? O que falta mais? Recursos humanos, materiais ou tecnológicos? Olha, a Chapada dos Veadeiros vem sendo ameaçada de inúmeras formas nos últimos anos, né? Os incêndios são talvez a mais evidente, a mais vista dessas formas, mas existem muitas outras formas pelas quais a Chapada dos Veadeiros vem sendo ameaçada nos últimos anos. É a pressão do agronegócio, avançando com a monocultura de soja por novas áreas de cerrado. Cada vez você vê a soja chegando mais perto da Chapada, né? Aquela paisagem monótona de Brasília até chegar na Chapada dos Veadeiros. Então, a própria mineração, que às vezes a gente só fica sabendo depois que o processo já foi liberado, a lavra. Então, a gente precisa estar muito vigilante, né? Porque são inúmeros as ameaças sobre a Chapada dos Veadeiros, né? A própria construção de hidrelétricas, né? Então tem muitas questões que assim daria muito tempo aqui para te responder, no sentido de o quanto estão sendo, né, ameaçados os bolsões de cerrado que sobraram aí na Chapada dos Veadeiros. Mas para ir especificamente aí na questão dos incêndios florestais, né? Esses graves incêndios são praticamente todos aí 99, alguma coisa por cento criminosos. Esses 0, alguma coisa são
poucas causas aí, poucos incêndios causados por questões naturais, como um raio que cai na transição da seca para a chuva, porque está tudo muito seco, então com as primeiras chuvas podem vir alguns raios e as nuvens vão embora e apenas aquele raio começa um incêndio. Mas isso é muito raro se comparado com o número dos incêndios criminosos que assolam a Chapada dos Veadeiros e o Brasil inteiro, né, como um todo, especialmente nos últimos anos. O que a gente percebe em incêndios como os de 2017, por exemplo, e às vezes nos dá essa impressão em alguns outros, é que há uma intenção de queimar pelo simples desejo de causar o caos, de dar trabalho aos brigadistas, de destruição mesmo, né? Quase um vandalismo ambiental. Então, existe um processo nesse sentido aí, né? E existem outros processos de fogo que são causados por agricultores, né? Que queimam suas áreas para transformar em pasto. Assim como existem caçadores que botam fogo para caçar os animais que vêm comer o rebrote, ou para pegar os animais que estão fugindo do fogo e acertar um tiro neles e levar o veado para casa. Então, assim, são inúmeras as causas, né, que geram esses incêndios, e por aí você imagina o quão grande é o nosso desafio, tendo que enfrentar, às vezes, mais de meia dúzia de diferentes focos na mesma semana. Em muitos casos, muitos meses aqui dos últimos anos, a gente tem enfrentado aí dezenas de combates a cada ano, né? E muitas vezes aí durante dias seguidos, combates que demoram muito tempo para serem controlados, né? Incêndios que demoram muito tempo para ser controlados e que acabam causando enorme prejuízo à fauna e à flora e acabam também aí consumindo muito da nossa energia, né? Tanto no combate de dezenas de homens, recursos que necessitam ser empregados para tentar defender o que sobrou do cerrado. Com relação ao combate, né, as dificuldades que a gente enfrenta são inúmeras dificuldades, né? Você entende, acho, um pouco da questão, sabe que os incêndios são combatidos muitas vezes durante a madrugada, né, por 12, 16, até 24 horas seguidas, né? Com condições, né, tanto de temperatura quanto de pouca hidratação, condições físicas extremas. Para você ter uma ideia, eu cheguei em 2017, emagrecer 8 quilos em 19 dias. Então, a situação em combate é bem caótica, né? É uma situação de guerra mesmo. Mas falando de uma maneira geral, com relação aos esforços, os recursos que nós temos são sempre limitados, né? Trabalhamos com doações e tentamos usar esse recurso da maneira mais transparente e objetiva possível, mas são recursos limitados, né? Nos últimos anos, especificamente, as brigadas dos órgãos federais foram reduzidas, né? A gente está numa luta sempre muito grande para que se amplie o efetivo dos órgãos federais também. Mas, por outro lado, nos últimos anos, através da Rede Contra Fogo, nós conseguimos formar aí mais de uma centena de brigadistas voluntários na região da Chapada dos Veadeiros, e essas pessoas são as que têm dado um amparo aí, um apoio também para fortalecer a frente de combate junto com o ICMBio e o IBAMA, que são nossos professores, são pessoas que a gente respeita muito e que trabalhamos em conjunto aí sempre, assim como com o Corpo de Bombeiros, né? Embora faltem sempre recursos humanos, materiais, né? Por exemplo, nós temos muito a necessidade de uma viatura, ainda estamos sem viatura, né? Contamos com equipamento de amigos que nos levam, põem o carro para jogo no combate, mas também estamos desenvolvendo nesse momento um aparato tecnológico muito importante, é uma campanha que a gente acabou de lançar, está lá na bio da Rede Contra Fogo do Instagram, que é a campanha pelo aplicativo Caminho do Fogo. É um aplicativo que vai ajudar todos os brigadistas do Brasil. A ideia é ter um aplicativo que possa ser utilizado também como alerta de incêndios, né? Então isso pode ajudar todas as comunidades brasileiras que sofrem com os incêndios a se organizarem, porque nesse aplicativo a pessoa pode pôr uma coordenada lá, um ponto geográfico no mapa, que já vai facilitar o combate, o tempo de resposta, assim como para todos os brigadistas vai ajudar na coleta de dados,
empenhados na organização, né, dos chamados ROI, né, que são os registros de ocorrência de incêndio que precisam ser feitos a cada ocorrência. Então nós estamos agora com esse app Caminho do Fogo, com essa campanha no Catarse, né, solicitando aí o apoio de quem puder fazer uma doação para a gente tornar esse aplicativo realidade. Ivan, no que os três poderes poderiam contribuir para tornar mais efetiva a prevenção de desastres como esses incêndios na Chapada? Bom, no que os três poderes podem contribuir, em primeiro lugar, o executivo poderia contribuir deixando de ser omisso, né? Deixando de trabalhar a favor do agronegócio e da destruição dos biomas apenas. E perceber, né, o tremendo ativo que nós temos aí em termos de biodiversidade, que vem sendo negligenciado. Não dá para esperar muito que esse poder executivo que aí está vá mudar alguma coisa, tendo um ministro do meio ambiente como teve o Ricardo Salles, né, exportador de madeira ilegal, assim como outros ministros, outro ministro que entrou no lugar dele que faz o mesmo jogo. Então, do poder executivo eu pouco espero. Embora fosse fundamental que o poder executivo tivesse esse olhar, né, sobre os biomas brasileiros e a percepção de que essa é a nossa maior riqueza, muito maior até do que os minérios que estão aí sob o solo. Da parte do legislativo existem muitas coisas que podem ser feitas, né? A proteção maior do Cerrado, com a lei do Cerrado, vários projetos que podem beneficiar o Cerrado que estão travados na Câmara dos Deputados, né? Várias questões que poderiam ser, sim, trabalhadas dentro da Câmara e que poderiam ajudar tanto o Cerrado quanto a Amazônia a serem mais protegidos. Mas a bancada ruralista, né, que tem uma força muito grande dentro do Congresso, sempre barra esse tipo de iniciativa, e o marco temporal agora, por exemplo, é fundamental para a gente, um passo que o Legislativo, que já caiu no Judiciário, né, a gente acredita, torce muito para que o marco temporal caia, né, que esse projeto não vá à frente, porque os nossos amigos indígenas, os nossos parentes, são grandes defensores de território, e inclusive um dos passos da Rede Contra Fogo ultimamente, é incentivar, apoiar e até ajudando a equipar brigadas indígenas em reservas, porque a gente acredita que eles que estão lá, na linha de frente, mais próximos do combate, sendo equipados, é o melhor caminho para a gente ampliar a proteção das reservas brasileiras ainda protegidas. Assim como no judiciário, né, que houvessem leis mais, punições mais profundas, né, mais graves para pessoas que colocam incêndios, que causam incêndios, né, que o judiciário e que as polícias, né, de certa forma, se dedicassem mais a buscar esses culpados, porque a gente acredita que pegando alguns desses criminosos, somente assim a gente vai conseguir coibir um pouco que essa prática ainda, infelizmente, tão comum, seja descontinuada. Qual a contribuição que a sociedade poderia dar para a prevenção dos desastres ambientais? Da parte da sociedade, eu sinto que, em primeiro lugar, é parar de colocar fogo, né? As pessoas que ainda veem no fogo uma possibilidade de limpeza, entre aspas, de terreno, que parem de olhar dessa forma, mudem a sua visão e percebam que com o aquecimento do planeta, qualquer pequeno fogo pode causar um incêndio gigantesco, né? As condições atmosféricas de baixa umidade, altos ventos e temperaturas altas, né, que a gente chama de 30, 30, 30. São temperaturas acima dos 30 graus, ventos acima dos 30 nós e umidade abaixo dos 30 milímetros. Então você percebe uma situação que é totalmente propícia e caótica aí para situações de incêndio. E outra contribuição, né, que eu comentei antes, a contribuição que a sociedade pode dar também nesse momento, é esse fortalecimento da sociedade civil, é essa união em torno dos voluntários, né, é a criação de novas brigadas voluntárias pelo Brasil, para deixar de esperar que o governo federal venha fazer a sua parte, não deixando de cobrar, que ele continue fazendo a sua parte e que amplie a sua ação. A gente também tem que ampliar a nossa e garantir uma vigília eterna dos nossos biomas tão ameaçados, e é assim que os voluntários, é assim que a sociedade civil como um todo pode fazer a sua parte
para defender o Cerrado brasileiro, a Amazônia, todos esses biomas tão ameaçados pelas ações predatórias do homem. Então, mais uma vez, né, eu gostaria de pedir essa ajuda na divulgação da campanha desse aplicativo Caminho do Fogo, porque isso é uma maneira da sociedade civil também apoiar campanhas de financiamento coletivo, né, que essas ONGs organizam, que nós que estamos na frente, na linha de batalha, estamos organizando, um trabalho que é totalmente voluntário e que a gente para aí, às vezes, um mês da nossa vida totalmente entregues aos combates para defender o Cerrado, para defender um bem que é de todos, para defender nascentes de água, para defender a vida.